Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos tribunais trabalhistas de todo o Brasil. E na edição de hoje, uma reportagem sobre assédio sexual. Em que situações algumas atitudes no local de trabalho podem ser consideradas assédio? O que deve ser feito pelo empregado ou empregada que passa por isso? E como prevenir o problema? No quadro Direitos e Deveres, um juiz de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tira as dúvidas trabalhistas do escrevente de cartório e do tabelião. Justiça do Trabalho Sustentável, as iniciativas dos tribunais trabalhistas para ajudar a promover um meio ambiente sustentável. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer a profissão de mecânico de barco. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Ir para o mesmo local praticamente todos os dias e passar a maior parte do tempo ali. Esse é o dia a dia da maioria dos trabalhadores e é por isso que o ambiente de trabalho deve ser o melhor possível, livre de situações constrangedoras, por exemplo. Mas, infelizmente, há pessoas que já passaram por situações desagradáveis, como o assédio sexual no emprego. Na reportagem especial de hoje, vamos saber mais sobre este problema, considerado crime pelo Código Penal. Acompanhe. Eu tinha medo de me encontrar com ele de novo no corredor, entendeu? Porque ele não ia parar. Eu sabia que ele não ia parar porque toda vez que eu já falei, para, chega, eu não gosto disso, e mesmo assim, ele dava de ombros e fingia que nada estava acontecendo. Essa mulher que não quis se identificar foi vítima de assédio sexual quando era estagiária em um órgão público de Brasília. Aí então teve um dia na minha sala, né, que eu tava sozinha nessa sala, sentada na minha cadeira, e aí ele chega, boa tarde. Boa tarde, muito bom, tá. Mas aí ele passa os lábios da minha nuca. Ele me abraça e passa os lábios da minha nuca. Aí eu fiquei em choque e aí eu falei, cara, que nojo. Aí eu fiquei uns 2 dias pensando naquilo, sofrendo com aquilo ali, porque não era minha culpa. Falava, por que ele fez isso comigo? O que eu fiz pra ele fazer isso? Será que é a minha roupa? Será que é o meu jeito de agir que fez ele confundir as coisas? A agressão fez com que ela não conseguisse mais trabalhar como antes. Ficava com medo e não sabia o que fazer. Eu tinha uma noção, mas eu estava com dúvidas. Se aquilo que eu passei era um tipo de violência, ou então se eu estava louca. Aí eu fui falar com a minha mãe, né? Porque ela me viu triste. E ela foi perguntar e eu falei pra ela tudo o que estava passando ali. E ela falou que isso é um crime mesmo, que é um assédio. E que era para eu poder correr atrás. A agressão sofrida pela estudante é vivida por milhares de trabalhadoras em todo o mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, OIT, 52% das mulheres que estão no mercado de trabalho já sofreram assédio sexual. A prática pode ser explícita ou sutil, com contato físico ou verbal, por meio de gestos, mensagens, e-mails, vídeos ou presentes. E uma das maneiras de caracterizar esse crime é a falta de consentimento da vítima perante a atitude do assediador. Apesar de as mulheres serem a maior parte das vítimas, o assédio também pode ocorrer contra os homens. A conduta pode ser caracterizada como assédio por chantagem quando é oferecida uma vantagem, caso a vítima aceite a proposta sexual, ou punição, se negar. E geralmente é feita por um superior hierárquico. Há também o assédio por intimidação ou ambiental, quando há um comportamento sexual com o objetivo de hostilizar e humilhar a pessoa para enfraquecê-la no ambiente de trabalho. Essa atitude pode ser caracterizada por meio de piadas, vídeos, fotos ou toques na vítima e não é praticada apenas por superiores.
Os danos causados pelo assédio sexual são vários. Segundo este psicólogo, a conduta pode levar a vítima a ter problemas de autoestima, de confiança e pode gerar até mesmo transtornos mentais, como a ansiedade. Ao chegar nesse trabalho, a pessoa estaria prevendo a chegada e o assediador já ali. Que tipo de pressões eu vou estar sendo colocado ali naquele meio? No Brasil, a prática se tornou crime desde 2001. De acordo com o artigo 216-A do Código Penal, todo indivíduo que tentar obter vantagem ou favorecimento sexual usando a condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pratica assédio sexual. A pena para o crime é de detenção de 1 a 2 anos. No ambiente de trabalho, o assédio sexual pode ser praticado com ou sem hierarquia, ou até mesmo por terceiros, como clientes do estabelecimento ou prestadores de serviço. E neste caso, quem julga o tema também é a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós examinamos com o ilícito civil, que também se configura uma ilicitude civil com efeitos civis, que seriam danos morais, além dos danos advindos da própria rescisão do contrato de trabalho, mas especificamente o que a Justiça do Trabalho examina é o efeito que produz em relação à extinção do contrato. Os meios de provar o assédio são vários. Bilhetes, vídeos, mensagens e testemunhas são aceitos como prova. Além disso, gravações feitas pela vítima também auxiliam na comprovação da prática. Todos os meios de prova são admitidos, justamente porque o direito reconhece que a prova é difícil. Dificilmente um assediador deixa atestado do que está fazendo. E nesse caso em especial, o depoimento da vítima é visto com outros olhos, né? Porque a vítima que chega a ponto de denunciar, de se expor para buscar uma punição de assédio sexual, na maior parte das vezes ela faz isso porque realmente a conduta de assédio existiu. A Justiça do Trabalho já julgou vários casos que tratam do assunto, seja em primeira e segunda instâncias ou no Tribunal Superior do Trabalho. Se for comprovado o assédio sexual, a empresa pode ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, caso não tome nenhuma providência ao ser comunicada do assédio. Mas apesar de existirem diversas profissões, muitas vezes esse tipo de assédio nem sempre é de conhecimento de todos. Isso porque grande parte das vítimas não expõe o caso por medo, vergonha ou até mesmo por sentir culpa. Por isso, para ajudar na denúncia, vários locais, como o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, garantem o sigilo da vítima de assédio, caso ela solicite. O MPT recebe denúncias pela internet, telefone ou pessoalmente na sede da Procuradoria Regional do Estado ou do município. No ano passado, o órgão recebeu 340 denúncias de assédio sexual em todo o Brasil. A falta de informação também é motivo para o número baixo de denúncias. Muitas vítimas sequer sabem que uma piada de mau gosto, uma cantada ou um toque sem permissão pode ser caracterizado como assédio. E foi pensando em dar maior esclarecimento à sociedade que o MPT, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, lançou uma cartilha sobre o tema. Ela tem formato de perguntas e respostas e trata o assunto de forma bem didática. A cartilha está disponível no site do MPT e da OIT, além das procuradorias regionais. Qualquer pessoa, seja trabalhador, sindicato ou empresa, pode baixar o arquivo em PDF e replicar o material. Há também vídeos sobre o tema que podem ser compartilhados. Além do acesso à informação, a procuradora ainda defende que para diminuir o assédio sexual no ambiente de trabalho, é preciso que as empresas adotem políticas de diversidade e valorização do trabalho da mulher. Criar eventos para se falar, discutir abertamente assédio sexual, para se discutir diversidade, igualdade, direitos da mulher, garantir as licenças que a mulher tem direito, prestigiar o trabalho da gestante, garantir que a mulher que era gestante, quando de seu retorno, ela volte com tranquilidade, ou seja, aparar as arestas que hoje no ambiente de trabalho hostilizam a mulher como trabalhadora. Isso é um grande passo e, claro,
criar canais de comunicação para denúncia e punir exemplarmente todos os casos de assédio sexual que venham a existir, porque uma vez que há punição, isso também previne futuras práticas. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do escrevente do cartório e do tabelião são respondidas por um juiz de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ainda hoje, Justiça do Trabalho Sustentável, as iniciativas dos tribunais trabalhistas para ajudar a promover um meio ambiente sustentável. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos ao cidadão e a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, apresentou aos presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho o Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho, IGEST, que vai auxiliar as presidências, corregedorias e varas do trabalho na efetividade da prestação jurisdicional, combinada com o número de servidores disponíveis. A apresentação ocorreu na primeira sessão de 2018 do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor, em Brasília. O ministro João Batista Brito Pereira, presidente eleito do Tribunal Superior do Trabalho, proferiu a palestra Adequação de Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho às alterações introduzidas na CLT pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, no auditório Juiz Ari Rocha, no TRT do Maranhão. Magistrados, servidores, advogados, estudantes e o público em geral acompanharam a apresentação do ministro sobre as mudanças ocorridas na CLT com a reforma trabalhista. A Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre recebeu o prêmio Conciliar é Legal, por se destacar entre os tribunais com os maiores índices de conciliação no país. O prêmio foi recebido pelo presidente do TRT da 14ª Região, desembargador Chikou Sadahiro. Nesta 8ª edição do evento, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, 12 categorias foram premiadas, dentre elas a dos tribunais que alcançaram os maiores índices de conciliação nos 12 meses anteriores à campanha, e a dos tribunais que mais conciliaram durante a 12ª Semana Nacional de Conciliação, ocorrida em 2017. Se tem um assunto que interessa a quem está no mercado de trabalho, são os direitos e deveres de patrões e empregados. E hoje quem vai responder as dúvidas do escrevente de cartório e do tabelião é um juiz de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quando admitido, posso optar entre ser regido pela CLT ou o regime especial de trabalho? Conforme o artigo 20 da Lei 8935 de 1994, é obrigatoriamente pela legislação trabalhista que vai ser regida a contratação de escreventes para um serviço notarial e de registro. O que pode acontecer é, antes dessa lei, quem foi contratado antes dessa lei está sob um regime especial ou até estatutário, do serviço público. Nesse caso, essas pessoas tiveram a opção de migrar para a legislação trabalhista nos termos do artigo 48 da Lei 8935 de 1994. Agora, novas contratações posteriores a essa lei necessariamente devem ser feitas sob a legislação trabalhista. Tenho liberdade para contratar livremente escreventes para o cartório? Sim. O artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8935 de 1994, faculta que o notário ou registrador contrate tanto os escreventes quanto os considerar pertinentes para o seu serviço. Caso receba os valores de minhas férias em atraso, o que ocorre? Conforme o artigo 145 da CLT, o prazo para pagamento das férias é 2 dias antes do início da fruição. E existe um entendimento no sentido de que o pagamento fora desse prazo, ou seja, depois de 2 dias antes do início da fruição, implicaria a remuneração dobrada das férias nos termos do artigo 137 da CLT. Caso eu contrate estagiário, posteriormente posso efetivá-lo simplesmente assinando a carteira de trabalho? Sim, para a formalização da relação de emprego é suficiente a anotação da carteira de trabalho e previdência social. Para o encerramento da relação de estágio, entretanto, é necessária a entrega do termo de realização do estágio
com indicação das atividades desempenhadas, o período do estágio e a avaliação de desempenho do estagiário. Então, com essa entrega desse documento e a anotação da carteira de trabalho, fica tudo perfeito para a efetivação do estagiário. No próximo bloco, as iniciativas dos tribunais trabalhistas para ajudar a promover um meio ambiente sustentável. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer a profissão de mecânico de barco. Nós voltamos daqui a pouco. Consumir menos matéria-prima, água e energia. E esses são apenas alguns dos exemplos de ações de sustentabilidade ambiental que vêm sendo adotadas pela Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais do trabalho de todo o país se movimentam para elaborar projetos que contribuem para a redução de despesas e o uso consciente de materiais. Veja na reportagem o resultado de algumas dessas ações. Julgar milhares de processos, realizar audiências de conciliações. Em meio a tantas atividades, a Justiça do Trabalho se preocupa cada vez mais em promover ações de sustentabilidade que contribuem com a redução de gastos. Nós estamos sempre aproveitando todo o material que é utilizado de alguma forma, fazendo com que não se descarte muita coisa, mas ao mesmo tempo tudo seja aproveitado para um outro objetivo. A Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental foi instituída pelo Ato Conjunto 24 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do TST. O ato determina que o CSJT, o TST e os tribunais regionais do trabalho de todo o país insiram o tema da responsabilidade socioambiental em ações de capacitação e comunicação. O ato tem como objetivo ainda garantir a melhoria da qualidade de vida em práticas internas de trabalho e no relacionamento com a sociedade. O Tribunal Superior do Trabalho tem adotado diversas medidas visando a evitar desperdícios. Uma delas foi a construção desse poço artesiano, que tem capacidade para fornecer 20 mil litros de água por hora. A construção do poço foi autorizada pela Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, a ADASA. Como a água vinda dele não é tratada, ela é utilizada para irrigar a grama e regar jardins, que tem como uma das principais funções prevenir erosões e preservar a temperatura do local. Para que tenha essa área verde, a gente precisa de irrigação. E não faz sentido você gastar água tratada, com valor agregado, caríssima, que custa caro tratar a água, para você irrigar um jardim. Outra medida adotada pelo TST para contribuir com as ações de sustentabilidade vem do cafezinho servido no tribunal. Aqui, a borra de café vira adubo orgânico. Além do material vindo do próprio TST, as borras são doadas pela Seção Judiciária do Distrito Federal, vinculada ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. O procedimento resulta em economia. A partir desse ano, a gente já tem a questão que o SLU não recolhe mais o lixo orgânico dos grandes geradores. Então, esse material teria que contratar alguma empresa para retirar esse material. E imagina, retirar mais de tonelada de borra de café, quanto não custaria isso para os cofres públicos, né? Com isso, a gente está gerando a economia, porque a gente não está mandando isso para o aterro sanitário, e sim estamos trabalhando com esse material e transformando em composto orgânico. E para quem não abre mão de uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, aqui no Tribunal Superior do Trabalho tem ainda uma feira que conta com uma grande variedade de frutas, verduras, legumes, ovos, temperos e muito mais. A Feira Orgânica do Tribunal é uma ação do Comitê de Sustentabilidade Solidária do TST. O objetivo é propiciar fácil acesso a produtos totalmente orgânicos, colaborar para a conscientização e estimular o consumo de produtos mais saudáveis, que respeitam a saúde do consumidor e o meio ambiente. A feira funciona uma vez por semana,
todas as terças-feiras, das 11 da manhã às 3 da tarde. É o Tribunal Superior do Trabalho se alinhando cada vez mais com as políticas socioambientais. E os tribunais regionais do trabalho de todo o país também vêm implantando diversas ações de sustentabilidade nas instituições. Vamos agora até o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, com a repórter Andresa Antoniazzi. Unindo o compromisso com o meio ambiente e a promoção da qualidade de vida, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região criou um bicicletário. O servidor Ednei aderiu ao programa e vai pedalando todos os dias para o tribunal. No meu caso, eu venho de bicicleta para o trabalho. Isso, além de ser uma forma de eu chegar aqui de uma maneira tranquila, sem o estresse natural do trânsito, eu ainda consigo fazer um exercício antes de chegar aqui. Aqui no TRT da 8ª Região, o que não faltam são ideias e ações concretizadas para contribuir cada vez mais com a sustentabilidade. E o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte também tem colaborado com esse processo. A campanha surgiu no TRT do Rio Grande do Norte na Semana do Meio Ambiente de 2017 e toda semana rende centenas de garrafas plásticas de refrigerantes, sucos e água mineral, que são doadas para grupos de reciclagem que reservam um destino nobre para o material, que antes ia para lixões, terrenos e até para o mar. Tem um estudo que fala que em 2050 teremos mais plásticos nos oceanos do que peixes. Então, preocupados com essa pesquisa, a gente lançou essa campanha na Semana do Meio Ambiente e vai ser uma campanha permanente que vai ficar aqui no tribunal. As garrafas PET coletadas vêm para lugares depois como este aqui, onde começa o processo de fabricação das vassouras. As garrafas são desfiadas e as telas com os fios são levados a um forno, onde são aquecidas. Depois, as vassouras ecológicas são montadas, tudo de forma quase artesanal. Ao todo, só nessa fábrica, são manufaturadas 5.000 garrafas por semana. Trabalho com ela faz 10 anos, eu fabrico essa vassoura. Quando comecei foi mais difícil, mas hoje está mais fácil. As garrafas PET viram vassouras ecológicas em menos de 10 minutos. Cada vassoura dura em média 10 meses e pode varrer até 1.200 quilômetros, segundo testes do Sebrae. Cada vassoura é vendida para lojas do mercado por R$ 4,00. Iniciativa que ajuda entidades, empresas e aumenta a consciência ecológica entre servidores e colaboradores do Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Norte. A gente recolheu bastante garrafa PET, muita gente veio, ajudou a gente, trouxe as garrafas PET do vizinho e colaborou aqui com o tribunal com a campanha Recicla PET. E chegou a hora do quadro Trabalha Brasil com profissões não muito convencionais. É verão e quem gosta de navegar aproveita para passear de barco. Mas enquanto algumas pessoas se divertem, há um profissional responsável pelo bom funcionamento da embarcação. E hoje nós vamos conhecer como é o trabalho de um mecânico de barcos. Veja só. Brasília, Distrito Federal. Junto com Goiás, a capital da República, tem hoje a 4ª maior frota de barcos do Brasil. São quase 51.000 embarcações, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Mas o que para uns é sinônimo de lazer, para outros significa trabalho. E quando os barcos estragam ou apresentam problemas, a quem recorrer? É nessa hora que o Walter entra em ação. Ele é mecânico de barcos. Para os íntimos, mecânico náutico. Tudo que eu construí na minha vida, estudo dos meus filhos, minha casa, meu carro, tudo é em cima dos meus barcos. A paixão do Walter por barcos começou ainda na adolescência, no interior de Minas Gerais. Na época, o pai dele tinha alguns pequenos barcos e sempre encontrava dificuldades na hora de fazer a manutenção das embarcações. Foi aí que o Walter percebeu uma oportunidade de negócios e decidiu investir. Abriu a primeira oficina dele. E a partir desse momento é que eu vi que o leque para embarcação grande, para motorização grande, era maior que pequeno, que faltava aquela mão de obra. Foi onde eu investi pesado nessa área. Deu tão certo que há 15 anos transferiu os negócios para a capital do país. Hoje, a mecânica dele fica às margens do Lago Paranoá, cartão postal de Brasília. É aqui que ele passa a maior parte do dia.
debruçado sobre ferramentas e motores. Mas o Walter não trabalha sozinho. Gerencia uma equipe de 8 empregados. São, em média, 40 atendimentos por mês, entre montagem, manutenção ou ainda serviços de emergência, como conserto e reboque de embarcações que estragam no meio do lago. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Não é à toa que hoje, assim, eu posso te falar que eu tenho o que eu tenho em cima da mecânica. Mas para isso é preciso trabalhar muito. Às vezes, de domingo a domingo, sob sol forte e até 10, 12 horas por dia. Eu chego por volta de 10 horas na empresa e trabalho até mais tarde, porque para mim começar a fechar um motor desse, eu gosto de fechar após o horário, que aí ninguém incomoda, telefone não toca e você tem uma concentração maior em cima do que você está fazendo. Como a profissão não é regulamentada, a dificuldade de encontrar mão de obra capacitada é grande. Há 1 ano, ele começou a diversificar os negócios e investiu em uma marina, onde ficam guardadas embarcações de pequeno e grande porte. A minha marina está com 1 ano, eu já estou hoje praticamente com 35 embarcações guardando. Vou começar a cobertura e a tendência da minha marina não é para ser grande, é para atender com qualidade. Então hoje eu não quero ter mais que 50 embarcações, tá? A gente prestando devida manutenção e guarda. E se a paixão por barcos começou ainda lá atrás com o pai do Walter, ela ultrapassou gerações e arrebatou 2 dos 5 filhos dele, que hoje trabalham como mecânicos, junto com o pai. E você se orgulha de seguir a profissão do teu pai? Sim, se orgulho muito. É um orgulho grande, né, que vem de família, né? Pretendo levar isso para a vida inteira. Alguém duvida que o paizão aí morre de orgulho da profissão que os filhos escolheram seguir? Eu tenho muito orgulho. Sim, é prazeroso para mim hoje ter meus filhos comigo, trabalhando. Seguindo o caminho que eu estou seguindo. Porque rentável, lucramente, e a paixão, né? Numa coisa que eu estou construindo, vai ficar para eles, que eu estou construindo para eles, e seguindo o meu caminho. Isso é muito bonito, eu gosto, porque eu tenho amor na minha profissão. Hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.